Bem-vindos ao primeiro encontro oficial que a gente está tendo aqui da Igreja de Cristo Internacional da região Oeste. Muita alegria ter todos os discípulos e também vocês que estão nos visitando. Muito obrigado por aceitarem nosso convite. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre Deus, então esse é um bom lugar para você estar. Esse não é um lugar só para pessoas perfeitas ou que já tenham achado as suas respostas, mas na verdade a gente planejou e quer fazer dessa igreja um lugar bom para você que ainda tem dúvidas, ainda tem perguntas sobre a espiritualidade, sobre a religião. E quem sabe juntos a gente não vai achar respostas para essas perguntas. E hoje a gente vai começar uma série de 5 aulas que falam sobre o que a gente acabou de ver aqui no telão. O que você quer mais da vida? E para introduzir o assunto, deixa eu perguntar para vocês, quantos aqui no ano passado assistiram um filme chamado Assim Nasce uma Estrela? Alguns, tá bom. Eu assisti esse filme, adorei esse filme. E quem achou aqui esse filme o filme mais triste que você assistiu no ano passado? Levanta a mão. Bom, mas muito triste. Mas ele tem uma música que me toca muito, e eu queria tocar essa música para a gente ouvi-la aqui juntos. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the In the shallow. in the shadow, we're far from the shallow now. Não só os que assistiram o filme. Mas eu queria, sabe a canção que ele faz bem no comecinho da música?
Você está feliz nesse mundo moderno? É a pergunta que eu queria fazer a cada um de nós hoje. Você está feliz nesse mundo moderno? Você está satisfeito com sua vida? Hoje em dia, os jovens têm mais opções de carreira do que jamais tiveram, mas nunca se sentiram tão perdidos. A gente tem mais informação à nossa disposição do que em qualquer momento da história, mas a gente não consegue fazer boas escolhas, usar essas informações e transformá-las em boas escolhas na vida. A gente tem mais conhecidos, pessoas conhecidas do que tinha no passado, mas nunca a gente se sentiu tão solitário como hoje. A gente tem mais tecnologia que nossos pais, que nossos avós, mas a gente se sente escravos dessa tecnologia, muitas vezes. E se você for honesto consigo mesmo, talvez você esteja fazendo essa pergunta: o que eu quero mais da vida? Porque eu estou cheio de me sentir vazio. Eu estou cheio de ficar procurando por algo, mais uma coisa, e nunca achar esse objeto do meu desejo. A gente não sabe que outros tipos de prazer a gente busca mais, que tipos de experiência que a gente deve encontrar na vida. A gente não sabe mais o que priorizar, o que a gente deve deixar de lado, com o que ocupar nosso tempo. E a gente vive nessa confusão, se perguntando o que é importante, o que é relevante na vida. A gente nunca foi tão rico como sociedade, e ao mesmo tempo a gente é tão pobre. A gente é tão pobre, na verdade, que muito do que a gente tem é só dinheiro. A gente não tem mais nada, coisas mais significativas na vida. E essas coisas que a gente tem, as coisas materiais, muitas vezes não preenchem o anseio pelo transcendental que existe no coração de cada um de nós, seres humanos. Por isso, se você está cansado, se você está cheio de tanto vazio, nos próximos fins de semana a gente vai tentar responder essa pergunta. Como que a gente pode preencher esse vazio que existe no nosso coração de ser humano? E a gente vai fazer isso tentando fazer uma viagem lá para o panteão grego, para a época dos romanos, há 2000 anos, e analisar um pouquinho qual que era a situação lá desse povo. A religião grega, alguns de vocês sabem, continha dezenas, talvez centenas de deuses, de semideuses. Na verdade, a pesquisa que eu fiz na internet me mostrava mais de 100 deuses e semideuses. O que vem à sua mente quando você pensa nos antigos adorando deuses? Aquela ideia de fumaça, a ideia de se prostrar, de um templo meio escuro, de incenso, né? E talvez outras coisas venham na sua cabeça também. É o que eu penso em estátuas e pessoas se curvando, se prostrando, uma coisa aparentemente muito distante da nossa realidade, não? Porque a gente não costuma ver estátuas de deuses por aí. Atenas era uma cidade repleta de deuses. Na verdade, as cidades grandes e importantes da antiguidade eram todas cheias de deuses. E Atenas certamente era. Tinha Afrodite, que era a deusa da beleza. Tinha Ares, que era o deus da guerra. Tinha Pluto, não o cachorro da Disney, mas o deus da riqueza, a quem as pessoas adoravam. Hefesto era o deus da arte e outros. E será que nossa sociedade contemporânea é tão diferente assim dos gregos? Será que a gente evoluiu tanto assim, de verdade? Cada cultura, hoje em dia, continua dominada por um próprio conjunto de ídolos. Esses ídolos têm seus sacerdócios, eles têm seus totens, eles têm seus rituais. Cada um desses ídolos tem seus santuários, sejam torres de escritórios altas, sejam spas, onde as pessoas vão se exercitar em academias de ginástica, sejam estádios, que talvez seja o que mais se pareça com um templo pagão mesmo. Sacrifícios precisam ser feitos nesses lugares com o intuito de obter bênçãos, com o intuito de obter uma vida segura, de obter benefícios desses deuses. Se você parar para pensar, o que são os deuses da beleza, do poder, da realização, senão aquilo que assumiu proporções míticas em nossa vida individual, em nossa sociedade. A gente pode não se ajoelhar mais diante da deusa Afrodite, mas muitas jovens hoje, atrás de uma beleza incomum, estão anorexas, fazem
esquisitices com seu corpo, buscando um padrão de beleza que é praticamente inatingível por qualquer um. Será que elas não estão na prática adorando a Deus, a deusa da beleza? A gente pode não estar queimando incenso a Ártemis, que era a deusa da fertilidade, mas quando nossa carreira é levada a proporções grandes e a gente passa tanto tempo no trabalho que não sobra tempo da gente passar com nossos filhos e cuidar dos nossos filhos, será que a gente não está na prática sacrificando nossos filhos? A gente pode não matá-los mais, como os antigos faziam em seus rituais, mas será que a gente não está sacrificando nossos filhos como oferendas ao Deus da riqueza e a outros deuses também? O dinheiro pode se tornar um vício espiritual em nossa vida. E como todos os outros vícios, ele esconde de suas vítimas as proporções que ele tem. E a gente corre mais e mais risco de alcançar uma satisfação cada vez menor com aquelas coisas que a gente almeja. A gente quer bem-estar, a gente quer felicidade. E a gente paga um preço, a gente paga nossas ofertas a esses deuses, querendo obter esses benefícios. Mas muitas vezes o retorno que a gente está obtendo é menor e menor e menor. Até que uma hora chega o colapso completo. Todo dia, milhões de pessoas ao nosso redor aqui nessa grande cidade de São Paulo sacrificam tudo o que têm para buscar aquelas coisas que eles almejam. Mas nunca parece ser suficiente. Na antiguidade, esses deuses eram bem difíceis de serem apaziguados. E hoje eles continuam sendo difíceis. O preço que se exige de um adorador é alto para se receber aquele benefício que se espera. E aí a pergunta vem, por que a gente, sabendo disso, a gente continua agindo de maneira tão irracional? Por que a gente dá tanto, sabendo que o troco, se sentindo vazio muitas vezes? Por que a gente perde completamente de vista o que é certo em busca dessas coisas? E a resposta é essa daqui. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós, eu e você, fomos feitos para adorar algo em nossa vida. A gente não adora mais ídolos de pedra, hoje em dia, em geral, mas a adoração universal, que ocorre no nível do coração, ela ainda acontece. O coração humano, na verdade, é capaz de pegar coisas boas que Deus criou e deu para a gente e tornar essas coisas boas em ídolos em nossa vida, em coisas ruins. Qualquer coisa pode ser um ídolo. E tudo tem sido um ídolo ao longo da humanidade. Nosso coração endeusa como coisas, endeusa essas coisas boas que Deus deu e torna elas o centro de nossa vida, porque a gente pensa que essas coisas podem dar significado se a gente der muita importância para elas. Mas o que acaba acontecendo é o quê? Esses vícios, esses ídolos se tornam vícios, a gente acha que a gente precisa deles em nossas vidas, não conseguimos viver sem eles, e aí a gente vai obtendo esse retorno cada vez menor. E na verdade o ídolo faz mais do que isso. O ídolo, que por definição é isso, é uma coisa que não é Deus, mas que se faz de Deus na vida das pessoas. Ele não só dá retornos cada vez menores para a gente, mas em algum momento ele despedaça nossa vida. Ele pega a nossa vida e parte ao meio. Ele não se contenta em dar pouco retorno. É como se ele fosse consumindo nossa alma, fosse consumindo quem nós somos. E uma hora nossa vida entra de fato em colapso. O código moral mais famoso do mundo até hoje são os 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos são parte da escrita que Deus deu a Moisés há 1.500 anos, não, 3.500 anos. E Deus, olha só o que Deus fala no comecinho desse código moral e ético. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. A primeira coisa que Deus fala é, não tenham ídolos na sua vida. E aí essa pergunta levanta outra pergunta. O que você quer dizer com outros deuses? E aí a resposta vem logo em seguida. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Então esses versículos daqui abrangem qualquer coisa que existe no mundo. A gente sabe que a maioria das pessoas pode fazer do dinheiro um Deus, por exemplo, né? A gente sabe que é possível fazer do sexo um Deus. Mas não é só dinheiro e sexo que podem ser Deus. Qualquer coisa pode se tornar
Deus em nossa vida. Um professor de educação física lá do meu prédio me contou que ele conhece inúmeros jovens que têm se machucado, machucado seu corpo por tomar anabolizantes, porque eles querem ficar musculosos, eles querem ficar bonitos para as minas, e vão lá e tomam substâncias que vão fazer mal para o corpo deles, talvez para o resto da vida. Porque a beleza é tão importante que parece que não posso viver se eu não tiver um corpo belo, um corpo atraente. A gente conhece mulheres em nossas vidas, conhecidas nossas, que deixaram passar talvez oportunidades boas de relacionamentos para se casar com alguém que tem dinheiro ou com alguém que é atraente fisicamente, porque precisa desses valores na vida, deixando de ter bons relacionamentos na vida com outros homens para obter dinheiro, para obter uma posição social, um status melhor na vida. Então, em cada um desses casos, a gente tem uma coisa boa, né? É bom, a beleza é boa, foi Deus que criou a beleza. Mas quando ela se torna o centro de nossa vida, ela se torna um Deus. Desejar ter um relacionamento é bom, é algo que Deus nos fez para ter. Mas quando a gente coloca esse desejo de ter um relacionamento acima de qualquer outra coisa na vida, isso se torna também um Deus. A gente acha que ídolos são sempre coisas ruins, mas na verdade, frequentemente isso não é o caso. Os ídolos, os maiores candidatos a ídolos na nossa vida, são as melhores coisas que Deus nos deu. São aquelas coisas que são tão prazerosas, que são tão boas, que a gente se sente tentado eu não posso perder isso de jeito nenhum, porque se eu perco isso, minha vida deixa de fazer sentido. Qualquer coisa serve de ídolo, especialmente as melhores coisas da vida. O ídolo é aquilo que é mais importante para você do que Deus, aquilo que domina seu coração, aquilo que domina a sua imaginação, mais do que qualquer outra coisa. O ídolo é aquilo que é tão central para você, que se você perder isso, você pensa que sua vida não vale mais a pena ser vivida. O ídolo, ele tem uma posição de controle em nossa vida, a ponto de nos levar a querer investir nossa paixão, nosso tempo, nosso esforço naquilo, mais do que em qualquer outra coisa que a gente faz. Pode ser sua família, pode ser seus filhos, pode ser sua carreira, pode ser sua conta bancária, pode ser as conquistas da sua vida, podem ser os aplausos que você recebe das pessoas, pode ser sua posição, seu status social, pode ser um relacionamento romântico, pode ser a aprovação dos seus colegas no trabalho, pode ser a sua competência, pode ser a sua habilidade, as circunstâncias seguras e confortáveis da vida, pode ser sua beleza, pode ser seu cérebro, pode ser uma grande causa política ou uma causa social, sua moralidade até pode virar um ídolo, sua virtude, ou mesmo o sucesso no ministério cristão, o quanto você é efetivo ou faz as coisas bem dentro da igreja. Quando seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, então isso se tornou um ídolo. Os psicólogos chamam isso de codependência, mas biblicamente o melhor nome para isso seria idolatria. Ídolo é qualquer coisa que você observa e diz, no fundo do seu coração, se eu tiver isso, então eu vou ser feliz. Então minha vida vai fazer sentido. Então eu vou me sentir importante, eu vou me sentir seguro de verdade. Há muitas maneiras de descrever isso, esse tipo de relacionamento, mas talvez a melhor maneira seja adoração. Os antigos pagãos, eles não estavam sendo fantasiosos, eles não eram, de verdade, os antigos não eram primitivos, como a gente às vezes os imagina sendo. Talvez eles tenham sido mais honestos do que eu e você somos. Porque quando eles representavam tudo como Deus, Deus do mar, Deus da terra, Deus do fogo, Deus do ar, Deus do vento, eles estavam descrevendo exatamente a realidade do nosso coração. É assim que hoje nós, no século 21, na sofisticada cidade de São Paulo, continuamos vivendo. A gente tem ídolo e Deus para tudo, só que a gente deu outro nome, porque nós somos sofisticados. A gente passou do iluminismo, a gente sabe melhor do que se sabia há 2000 anos. O que a gente pode obter desses ídolos? Porque a gente não é burro também. A gente pode ser menos honesto, mas burro a gente não é. A gente busca esses ídolos porque a gente espera obter algo deles, amém? A gente quer algo, um benefício em nossas vidas. Mas quais são esses benefícios que a gente imagina
Pense em alguns ídolos pessoais, por exemplo. Por exemplo, o amor romântico, a família. A maioria de nós quer se casar, se não é casado, ou sonha em ter filhos, uma família unida e tudo mais. O que, que a gente espera obter desses ídolos? A gente quer se sentir não sozinhos, a gente quer combater a solidão, não? A gente quer ter um senso de propósito, a gente quer fazer algo que vai durar por gerações, criar nossos filhos, deixar nossa marca em gerações posteriores. A gente quer ser útil, a gente quer deixar um legado. Pense em outros ídolos, como o dinheiro, o poder. O que a gente espera obter dessas coisas? A gente quer segurança, a gente quer conforto, a gente quer bens que nos façam nos sentir bem. Pense na beleza. O que a gente espera obter de um físico atraente? A gente quer acesso a determinados círculos sociais, a gente quer conseguir um cônjuge que a gente também ache atraente, e se a gente for atraente, a gente vai atrair, em geral, pessoas atraentes, né? Entendeu? Esses ídolos prometem isso, prometem status, prometem importância para nós. Pense em outros ídolos da nossa cultura, como a liberdade individual, o autoconhecimento, as realizações. Essas coisas podem adquirir a dimensão e força desproporcionais na nossa vida. E de fato é isso que acontece muitas vezes. Essas coisas prometem, a gente vai a elas buscando isso, buscando segurança, buscando paz, buscando felicidade. E aí a gente começa a fundamentar nossas vidas nessas coisas. E a Bíblia, eu queria ler alguns versículos para a gente ver qual que é o tipo de linguagem que a Bíblia usa para descrever os ídolos. Aqui em Oséias capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia usa a linguagem de uma metáfora conjugal. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então Deus aqui deveria ser o nosso cônjuge. Deus deveria ser aquele a quem a gente promete votos de fidelidade. Mas quando a gente deseja outras coisas acima de Deus, e a gente se deleita em outras coisas acima de Deus, é como se a gente estivesse adulterando com Deus. A gente fosse atrás de outras coisas, e indo atrás de outra mulher ou de outro homem, e não obtendo nossa maior satisfação de Deus. E o romance e o sucesso, eles podem se tornar exatamente isso, não? Falsos amantes para a gente. Eles prometem que a gente se sinta valorizado, que a gente se sinta amado. Eles conquistam nossa imaginação. Eles pegam a gente, enlaçam a gente, mas não entregam para a gente aquilo que a gente deseja deles. Por um minuto, eu queria fazer um exercício. Imagine uma coisa, para todo mundo, imagine uma coisa que te dá prazer. Para um pouquinho para pensar. O que te dá prazer só de pensar nessa coisa? Para mim, eu faço isso constantemente. Eu nunca joguei na loteria, na Mega Sena, mas quando eu adoro pensar o que eu faria se eu ganhasse uns milhões aí de reais. Me dá prazer instantâneo começar a pensar. Eu sei que eu não vou ganhar porque eu nem jogo, mas me dá prazer mesmo assim. O fato de você só gostar de algo não quer dizer que isso se tornou um ídolo na sua vida, necessariamente. Mas esse exercício é útil para dar uma pista para a gente do que pode ser facilmente, ou já é um ídolo na nossa vida. Quando a gente pensa sobre isso, isso revela áreas na nossa vida que a gente tende a amar e a gente tende a nos dar, essas áreas tendem a nos dar valor, um senso de beleza, de importância, de mérito. A Bíblia tem uma outra escritura aqui que ela usa para descrever ídolos. Deus deveria ser nosso verdadeiro Salvador, deveria ser aquele que realmente nos resgata da nossa condição de pessoas necessitadas. Mas em vez de recorrer a Deus, mais e mais pessoas, e muitas vezes nós mesmos aqui, a gente vai atrás de outras coisas para nos resgatar da nossa condição caída, para obter a segurança financeira, para obter aquilo que a gente sente que precisa na vida. Olha o que fala aqui em Juízes 10. Mas vocês, isso é Deus falando com o povo, vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais.
clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Então, os ídolos dão para a gente a impressão de que a gente está no controle. Então, se você tem muito dinheiro na sua conta bancária, é claro que você tem mais segurança. Porque você vai poder ir a hospitais melhores, você vai poder ter acesso a mais coisas no momento da necessidade. E a gente pode identificar esses ídolos pensando não só no que a gente tem prazer, mas pensando também no que a gente sente medo. Pensa agora um minutinho no que você sente medo. O que você sente medo que possa acontecer com você hoje, saindo daqui, ou essa semana? O que se você perdesse na sua vida, ou nunca alcançasse na sua vida, te deixa triste hoje em pensar em viver? Para mim, quando eu penso, se eu vivesse num lugar pequeno, isolado, e eu não pudesse ser útil de alguma forma e fazer coisas, isso me dá medo. Me dá medo de não ser útil na vida, de não ser relevante, de viver meus anos aqui e alguém vai falar, o que Jorge fez? Sei lá, quem é o Jorge? E eu sinto medo disso. E de novo, nem tudo aquilo de que a gente sente medo virou ou vai virar um ídolo em nossa vida. Mas é um bom indicador daquilo que pode ser um medo para nós. E por fim, a Bíblia fala também de ídolos, ao usar metáforas de lealdade e de cidadania. É como se Deus deveria ser o único rei, o único senhor na nossa vida, mas a gente acaba dando nossa lealdade a outras coisas, a outras pessoas. Aqui em Romanos 14, em Romanos 1, fala assim: as pessoas adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Então, Deus fala aqui que Ele criou o mundo bom. O que existe no mundo são coisas boas. E Deus criou as coisas, mais ainda, para nossa alegria, para nossa satisfação. Deus gosta de nos dar alegria, Deus quer nos dar satisfação. Mas a gente acaba trocando as coisas que Deus criou, em vez de aproveitar as coisas que Deus criou e dar honras e glórias a Deus, a gente troca de lugar. A gente fala, Deus, muito obrigado pelas coisas que você me deu, agora sai do lugar aqui, porque eu vou colocar essas coisas no seu lugar. A gente deixa de ser fiel e leal àquele que nos deu esses presentes. Isso significa que nosso coração acaba se deixando controlar por esses desejos, que é o que fala aqui. Deus, que é um cavalheiro, Ele fala, bem, eu fico triste de você me tirar do lugar onde eu deveria estar na sua vida, mas eu topo, eu deixo você trocar. Então, você vai me trocar de lugar? Pode colocar outra coisa na minha vida. Eu vou entregar você para os seus próprios desejos. E a gente vai entender um pouco melhor isso no domingo que vem. O que acontece se a gente obtiver tudo o que o nosso coração deseja? Será que aí a gente vai ser feliz? Será que aí a gente vai se sentir satisfeito? E domingo que vem a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Se é esse o caminho, obter tudo o que a gente quer, que a gente deseja, para estarmos felizes. Sabe, qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável na sua vida do que Deus, se torna um ídolo que pode escravizar você. E sob esse ângulo, a gente pode identificar os ídolos ao observar nossas emoções mais persistentes, como a gente fez aqui. O que deixa você irado, desesperançoso, frustrado no dia a dia? De novo, para mim, é as coisas não saírem do jeito que eu gostaria que elas saíssem. Vários de vocês aqui sabem disso. Porque acontece alguma coisa aqui no culto e eu estou lá, puxa, mas por que não foi? E o que isso mostra sobre o meu coração? De que eu sou tentado constantemente a achar que eu tenho controle sobre as coisas. De achar que eu, com base no esforço, com base no rigor, com base no trabalho duro, tenho a capacidade de fazer as coisas saírem do jeito que eu quero que elas saiam. O que é uma ilusão, na verdade. Porque as coisas mais importantes na minha vida, se eu vou respirar daqui a 10 segundos, eu não sei. E eu não posso controlar. E para você? O que te atormenta?
Qual é a culpa que você tem frequentemente? Que parece que não vai embora. O que te ameaça com um desespero que parece querer engolir você? E você não sabe como se livrar desse medo, dessa sensação. Os ídolos querem dominar a gente. Uma vez que a gente sente necessidade de tê-los em nossa vida, para que nossa vida faça sentido, o medo fica enorme, porque a gente se torna escravo, porque se a gente deixa de ter aquilo, nossa vida parece que vai parar de fazer sentido. E aí, em vez de aquilo servir a gente está servindo aquilo que foi feito por Deus para nos dar alegria, para nos dar prazer. Mas a gente inverte essa relação. Porque aquilo que nos controla acaba sendo nosso Senhor. E a gente se torna escravo daquilo. Vários dos problemas que aqui os psicólogos dão, vários nomes bonitos, a gente poderia simplificar como sendo questões simplesmente de idolatria. Por exemplo, perfeccionismo, até um certo grau de alcoolismo, indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida alheia. Tudo isso se origina do processo de você transformar coisas boas em ídolos. Eu não estou negando que uma ou mais dessas coisas possam ter componentes fisiológicos. Porque nós temos inúmeros desejos que são distorcidos. E isso a humanidade sempre teve e sempre vai ter. O que eu estou dizendo é que é nossa responsabilidade identificar esses desejos ou essas tendências e fazer algo a respeito delas. Não simplesmente nos entregar ou deixar que essas coisas nos levem onde elas querem, porque eu sou alcoólatra, ou porque eu sou compulsivo em termos de minha preocupação. Nós temos responsabilidade em fazer algo a respeito disso. Os ídolos dominam a nossa vida, e por isso não é à toa que a gente está sempre querendo mais. Por isso não é à toa que você está, o que eu quero mais da vida? Mais, o que mais? Porque você busca e não se sente satisfeito. E é isso que o ídolo faz conosco. Porque essas coisas que nós estamos buscando, elas não têm o poder de nos preencher. E por isso é tão importante a gente descobrir quais são os ídolos em nossa vida, para que a gente possa fazer algo a respeito deles. Sabe, se você não é um cristão, se você ainda tem dúvidas, se você não está inserido numa comunidade de cristãos, você pode até decidir seguir, continuar vivendo sua vida do jeito que você vive. Mas pelo menos é importante que você saiba do que você é escravo, que você está tomando a decisão de viver escravo dessas coisas e de seguir adiante dessa forma. Agora, se você é um cristão, se você já tomou a decisão de seguir a Jesus na sua vida, é uma opção a gente continuar servindo a ídolos? A gente pode ter dois senhores em nossa vida? Deus falou, não faça, não tenha ídolos diante de você. E felizmente a gente vive numa era onde vários desses ídolos estão mostrando a cara deles para nós. Sabe aqueles filmes onde você tem um mocinho que parece que é bom, e aí no final do filme ele se mostra ser um vilão? O meu favorito é Monstros S.A. Então, vou dar um spoiler aqui, tá? Estou considerando que se você queria ver esse filme, você já viu ele há 20 anos. Mas tinha o senhor Waternoose lá, né? Que ele é o respeitado chefe de uma empresa energética, que estava indo mal. E ele está tentando resolver o problema, para que tudo vá bem, e ele tenta de várias maneiras resolver, mas no final, ele é o cara que está sabotando a empresa para conseguir ganhos pessoais, para ele ser beneficiado. Ele não se mostra nem aí no final do filme, se as pessoas vão ter energia, se elas não vão ter energia, se as pessoas vão ser presas, se elas não vão ser presas. Ele só se importa com ele mesmo. E é assim que acontece com os ídolos também. Os ídolos não estão nem aí para você e para mim. Dinheiro está nem aí para você. Os relacionamentos não têm a capacidade de estar aí para você no nível que você deseja que eles estejam aí para você. No final, essas coisas vão destruir nossa vida. Será que os vilões modernos estão mostrando sua cara? As nações ocidentais nunca foram tão ricas como hoje. E, ao mesmo tempo, nunca apresentaram taxas tão grandes de depressão, de ansiedade e outras doenças mentais como hoje.
Mas, peraí ainda, o ídolo do dinheiro não tinha prometido que ia dar alegria para todo mundo? Por que a gente tem mais dinheiro e não está mais feliz? Por que a gente tem mais carro aqui, mesmo nessa igreja? E a gente tem mais posses e a gente não está mais feliz do que estava há 10, 20 anos. Será que aquilo que parecia ser algo tão bom, na verdade, está mostrando a cara para a gente? E está mostrando que não quer de verdade o nosso bem, como a gente imaginava? Eu sou da época que telefone era uma coisa de luxo. Eu morei na Nova Zelândia, eu morei lá 4 anos. Eu devo ter falado com meus pais umas 2 ou 3 vezes, porque o minuto da ligação telefônica custava $4. Eu não tinha dinheiro para pagar, e não tinha internet, então eu não falava. Via meus pais aqui 2 anos depois de morar lá, no Natal, ligava a ligação anual para se falar com os pais. Mas hoje não, a gente vive numa sociedade ultra, hiper conectada, a gente pode falar com as pessoas a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, no Instagram, vários meios de se falar. Mas a gente está se sentindo menos solitário? Você se sente bem ambientado e bem conectado às pessoas? Ou será que aquilo... mas a tecnologia não prometia isso? Não prometia que ia tornar a nossa vida mais saudável, mais prazerosa? Que a gente ia obter algo mais disso? Cadê? Cadê essas coisas que a gente espera obter? Não estão vindo. Não estão dando aquilo que a gente deseja e desejava obter delas. Vamos identificar e começar um processo de destruir esses ídolos em nossas vidas? Eu quero chamar você a responder 3 perguntas para a gente terminar. Anote essa pergunta, tire uma foto aqui da tela. A gente vai colocar isso disponível no site também da igreja, www.icoc.org.br, e vai estar lá. Mas as perguntas que eu quero fazer são as seguintes. A primeira, na verdade não é uma pergunta, é uma tarefa. Então, se você não está acostumado a isso, se você está aqui nos visitando, fique à vontade para você se beneficiar disso ou não. Meu desejo é que você pense a respeito disso, que você faça esse exercício, porque isso, mesmo que você não se considere um discípulo, isso pode ajudar você. A primeira coisa é essa, liste uma coisa a respeito da qual você tem muito prazer quando pensa nela. Uma coisa que te faria se sentir mais feliz se fosse realidade em sua vida. Então faça esse exercício. A segunda tarefa, pense em uma coisa da qual você sente muito medo. Uma coisa que se você perder, tornaria a vida indigna de ser vivida. Aquele exercício que a gente fez antes. E a terceira coisa, reflita sobre um desejo do qual você sente vergonha na sua vida. Você quer aquilo, mas você sente vergonha de querer aquilo. O que te deixa irado, ansioso, desesperançado, de forma descontrolada? Agora para comigo para refletir um minutinho. Já pensou se a gente conseguisse passar uma semana identificando essas coisas e lutando contra essas coisas? Então você tem o desejo de ganhar na Mega Sena, como eu. Tudo bem. Mas você não dá asas a isso. Você deixa de colocar sua esperança no fato de você... falar assim, bem, seria ótimo ganhar na Mega Sena, mas eu posso ser feliz sem ganhar na Mega Sena. Ou então, eu de fato sinto medo de não ser útil, mas eu vou confiar em Deus, de que Deus vai prover as oportunidades para eu ser útil na minha vida. E por isso eu vou seguir com a cabeça erguida, o peito estufado, sem medo dessa coisa. Ou então, eu tenho esse desejo, eu tenho essa emoção, eu sinto ansiedade, eu sinto irritação constante, mas eu não vou ter vergonha disso. Eu vou falar disso com algumas pessoas de confiança. Eu vou reconhecer que isso é uma realidade na minha vida. E eu vou buscar até ajuda para lidar com esses sentimentos. Eu não preciso me esconder porque eu sinto essas coisas. Mas eu posso abri-las para alguma comunidade, para algumas pessoas próximas a mim e lidar com elas sem sentir culpado, sem sentir que eu não deveria estar pensando essas coisas. Você acha que a sua semana ia ser melhor se você fizesse esse exercício? Você acha que nossa igreja ia ser melhor se nós, todos os membros dessa igreja, praticássemos essas 3 coisas?
Por uma semana que fosse, se a gente fosse honesto e identificasse essas coisas, a gente pode fazer isso. Para a gente terminar, não basta identificar e nem desejar lidar com essas coisas. A gente vai precisar de poder, porque todas essas coisas são poderosas em nossas vidas. O desejo de ser rico, o desejo de ter segurança, o desejo de ter relacionamento, essas coisas exercem poder em nós. Por isso que elas são tão difíceis. Não dá simplesmente para a gente falar, não vou querer, não vou mais lutar por relacionamentos acima de qualquer coisa. A gente precisa substituir esses desejos por outras coisas. E aqui que entra talvez uma das escrituras mais famosas da Bíblia, que mostra o que Deus fez por nós. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso daqui, se a gente meditar nisso, tem o poder de nos ajudar com nossos ídolos. Se a gente meditar que Deus amou tanto Jorge, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria convidar você a recitar isso daqui em sua mente, substituindo o mundo pelo seu nome. Vamos fazer isso? Porque Deus amou tanto que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na semana que vem a gente vai continuar falando, e nas próximas 4 semanas, sobre como dar passos para vencer essas forças poderosas que tentam substituir o lugar que Deus nos convida a ter em nosso coração, só para Ele. Então vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Pai, por esse culto, obrigado por esse momento juntos. Eu oro que o Senhor abençoe nossas vidas. O Senhor ama cada um presente aqui tanto, Pai. O Senhor pensou nas características físicas de cada um que está aqui. O Senhor pensou na personalidade de cada um. O Senhor pensou na vida e no lugar, na sociedade em que cada um viveria, na família em que cada um nasceria. O Senhor tem planos para nossas vidas. O Senhor nos ama. O Senhor sonhou com nossas vidas. E o Senhor continua sonhando conosco. Pai, por isso nosso desejo é que a gente possa identificar e conhecer mais profundamente essas forças que exercem poder sobre nós, que tentam atrair nosso coração para que a gente as coloque num pedestal em nossos corações. Ajuda-nos a não fazer isso, ajuda-nos a colocar o Senhor em um único pedestal em nosso coração, Pai. Te oramos essas coisas agradecidos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.